Bom dia a todos, que a paz do Altíssimo esteja sobre vocês. Vamos mais um vídeo hoje. Pretendo fazer assim um vídeo breve, sabe? É muito interessante como o Criador Altíssimo, Ele, por meio da tua palavra, nos fornece sabedoria inestimável, sabe? Quanto mais a gente lê a Escritura, mais aprendemos com o nosso Pai Celestial. E é algo maravilhoso, é algo que nos enche de admiração, né? Quando nós um pouquinho complicado aqui. Quando nós nos deparamos com a palavra do Altíssimo. Estou indo para uma rua aqui onde o sol está vendo nessa direção. Eu espero que a imagem fique boa, que vocês possam me ouvir perfeitamente. Eu consegui um fone e deu certo no primeiro teste que eu fiz. Mas então, eu estava lendo um texto bíblico, através até de um vídeo, inclusive, né, de um irmão aí, na fé. E achei muito interessante essa declaração do livro de Provérbios. Como sempre, Provérbios tem as palavras certas para toda ocasião da nossa vida, para tudo, né? Os conselhos que a palavra de Deus nos dá são imensuráveis. Sabe, quando as pessoas falam a lei do retorno, pois então, ela é bíblica. E o livro de Provérbios prova isso. Prova que a nossa mente, o nosso pensamento tem uma grande influência em nossas vidas. Tem uma grande influência em nossas vidas. Daquele ponto que eu sempre acreditei nisso, sabe? E muitas vezes falam, não sei se vocês acreditam ou se já se questionaram sobre esse ponto, mas pode ficar à vontade aí a comentar, a compartilhar. Gostaria de saber de vocês o que vocês acham, certo? Porque é algo muito importante o que é falado aqui no livro de Provérbios. Logo no comecinho do livro, né? Isso que eu acho mais fantástico. Logo no comecinho do livro. Então,
Se você deseja o bem, esse bem retorna para você. Certo? O bem que você deseja retorna para você. O mal que você deseja também retornará para você. Essa é a lei do retorno. O livro de Provérbios, capítulo 4, são os versículos 23 até o versículo 27. Provérbios, capítulo 4, versículos 23 até o 27. Tem uma coisa que se fala sobre esse texto, é que eu tenho duas traduções da Bíblia. Então tinha 4. Na verdade tem 3. Uma eu dei de presente para uma pessoa. Então tem 3 traduções da Bíblia. Porém, em nenhuma dessas 3 traduções está escrito essa passagem desta forma que eu vi nessa tradução da Bíblia. Certo? Isso porque em cada tradução eles sempre tiram ou colocam alguma coisa, né? Então vai depender muito da tradução que você tiver para você ver essa declaração da forma como está. Porém, o sentido que você for ler é basicamente o mesmo. Está escrito assim, Provérbios, capítulo 4, o versículo é de 23 até o versículo 27. Olha como é importante os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem digas palavras perversas. Olhe para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mau caminho. Aliás, evite o mal. Caminhe sempre em frente. Não se desvie. Interessante. A primeira parte do versículo diz aqui: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, se a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos e por sua vez, isso reflete o que nós temos no nosso coração. Porque tem um outro texto aqui que eu acabei esquecendo, né? Mas eu me lembrei agora. É o texto de Jeremias capítulo 17, se eu não me engano. No versículo lá que ele fala que o coração é traiçoeiro. Tá? Então, e a Ruxa, inclusive até coloquei esse texto ontem, né?
Mateus 12:34, né? Mateus 12:34. Raça de víboras, como podes falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse é um ponto muito interessante a ser comentado. Por quê? Porque os cientistas, a bem dizer, estão em dúvida o que realmente motiva o nosso pensar. Seria o nosso coração ou nossa mente? Porque eles descobriram que o coração e a mente estão interligados. O coração e a mente estão interligados. Isso significa que existe uma conexão dos nossos sentimentos com a nossa mente. Então, basicamente, tudo que nós fazemos na nossa vida é um reflexo daquilo que nós sentimos, que está no nosso coração. Certo? Por isso que lá no livro de Jeremias, capítulo 17, fala que o coração é traiçoeiro. Significa que nós não devemos dar muita voz para aquilo que nós sentimos. Não devemos dar razão. É aquela velha frase, se você se sente bem com isso, faça o que você quer. Faça aquilo que teu coração manda. Faça aquilo que teu coração manda, que você deve fazer. Esse tipo de pensamento, ou essa linha de raciocínio, ela é guiada pela emoção. Uma vez que ela é guiada pela emoção, logo os seus pensamentos são totalmente dominados por ela. E como consequência disso, você toma ações. Você toma ações que provavelmente mais à frente você poderá se arrepender. Provavelmente você poderá se arrepender. Certo? Por isso que o livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, logo aqui no comecinho, né? Ele fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, tudo que acontece de bom e de ruim está, quer diretamente ou indiretamente, relacionado àquilo que você pensa e àquilo que você sente. Certo? E a lei do retorno, ela se guia nisso. A lei do retorno se guia nisso. Se você tem pensamentos de amor, de paz, união, inclusive, isso também afeta até a nossa saúde. Tá? Isso também afeta até mesmo a nossa saúde. Se você pensa que você está doente, logo você vai ficar doente. Se você pensa que você tem uma saúde boa, como dizem, né, uma saúde de ferro, você vai se recuperar, você vai ficar bom. O próprio corpo age em harmonia com aquilo que nós sentimos, certo? Aí ele continua dizendo: nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Isso é extremamente importante. Tá? A importância de não falar mentiras. Tá?
a importância de não falar mentiras e nem usar palavras perversas. Por quê? Lembra que eu falei no vídeo anterior, né? Que os nossos sentimentos referente a uma determinada situação ou a pessoa mais tarde, numa hora inconveniente, acabamos botando para fora. Justamente por isso, tá? Porque a mentira e a palavra perversa tem o poder de destruir a vida das pessoas, tem o poder de derrubar alguém, de matar alguém, sem precisar usar de arma, sem precisar usar uma faca, um revólver. As pessoas que destilham ódio, elas já estão mortas por dentro, espiritualmente falando. As pessoas que destilham ódio, inveja, já estão mortas por dentro, espiritualmente falando. E aquilo ali que pensa, que fala, que sente, vai retornar para ela. Vai retornar para ela. A menos que se arrependa, as coisas não vão terminar bem. Se a pessoa não parar para refletir sobre o que ela está pensando, sobre o que ela está sentindo, aquilo ali vai ter uma ação ou reação, né? Muito negativa, muito ruim. Daí a importância de sempre seguir esse conselho aqui. Nunca fale mentiras, nem diga as palavras perversas. Olhe para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Então, a pessoa que olha para frente, ela não fica focando a sua mente no passado, nas coisas erradas. Não fica focando a sua mente em sentimentos negativos. Não fica focando a sua mente sobre algo que alguém falou ou pensou a respeito dela. Sobre algo que a pessoa fez. É claro, logicamente, afeta. Que é aquilo que a Bíblia fala aqui. Certo? Palavras maldosas, mentiras, palavras perversas, afeta. Nós também somos afetados. Daí por isso a razão de não falar. Daí por isso a razão de não agir como essas pessoas que falam coisas ruins. Não imitar as ações dessas pessoas. Tentando ajeitar aqui o microfone para que ele fica certinho. Então a pessoa que ela olha para frente, ela não vai ficar se concentrando nessas coisas ruins do passado. Ao contrário, ela vai focar em coisas positivas, vai focar em coisas que tragam alegria, contentamento, felicidade. Vai focar em coisas ou situações que possa fazer bem para ela, certo? É óbvio
Ninguém deseja mal para si mesmo. Ninguém deseja destruir a sua própria vida. Ninguém deseja fazer o mal a outras pessoas. Ninguém deseja estar na miséria, estar doente, né? Ninguém deseja o mal. Por isso, o texto ele nos... Perdão. Por isso o texto ele nos exorta a olhar para frente com toda a confiança. Especialmente se você confia no Criador Altíssimo. Especialmente se você confia em Yahuwah. Como eu tenho falado diversas vezes ao longo dos meus vídeos aqui. Certo? A pessoa que olha para frente, ela tem confiança em si mesmo. Ela não tem dúvida sobre o que ela faz. Ela acredita, confia, especialmente no Criador Altíssimo. Então, você não vai ficar olhando para o passado, não vai ficar olhando para as falhas dos outros, não vai ficar olhando nem mesmo para as suas falhas em si. Eu digo ficar olhando para as tuas falhas, não ficar se concentrando demais nela, não ficar se concentrando demais nessas coisas. Ah, por que eu falei isso? Por que eu errei assim? Por que isso aconteceu? E não sei o que mais. Esse tipo de coisa é natural realmente você chegar a pensar, porque induz uma reflexão. Porém, você se concentrar demais nisso, você focar demais da sua mente nisso, você vai estar perdendo energia. Vai estar perdendo energia. Vai estar perdendo tempo. Para que você perde seu tempo com esses pensamentos? Para que você perde seu tempo com essas coisas em sua mente, em vez de você focar sua mente nas coisas positivas, nas coisas corretas, nas coisas que te faz bem? Certo? Aqui diz, não abaixa a cabeça envergonhado. Isso significa que você não vai ter vergonha de si mesmo. Não vai ter vergonha naquilo que você acredita. Não vai ter vergonha naquilo que você sabe que é o certo. Porque a tendência do ser humano é sempre ficar visando, olhando isso. E acaba que, como consequência, sentindo vergonha de si mesmo. A pessoa que pensa de maneira positiva, ela não vai ficar focando nessas suas falhas. Se você quer realmente obter um sucesso na vida, você quer realmente ser feliz, pare de focar somente nessas coisas negativas, especialmente a respeito de você, a respeito de si mesmo. Se você não projetou o mal, não fez mal a ninguém, pare de ficar pensando nessas coisas. Foque naquilo que é o correto, naquilo que é o certo. Aí o texto ainda continua. Pense bem no que vai fazer, e todos os seus planos darão certos. Ou seja, reflita, medite, avalie os seus planos, avalie as suas decisões, avalie o que você realmente quer fazer daqui para frente. Se você focar a sua mente em coisas positivas e planejar, siga em frente com isso, siga em frente com essa ideia, siga em frente com esse pensamento, tá? É esse o princípio que está por trás disso aqui. Evite o mal. Evite o mal. Significa evitar tudo aquilo que é ruim, evitar
a mentira, evitar a palavra perversa, evitar a calúnia. Isso envolve o quê? Ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa altruísta. Altruísta. Isso. Aí isso engloba aquilo que Yahushua lhe falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Isso envolve o amor altruísta. Envolve o amor agape. Vamos usar na palavra no grego, né? Porque a palavra do amor, ela tem várias facetas. Tá? O agape é o maior de todos, porque envolve o amor altruísta. Envolve o amor ao qual você não pensa em si mesmo, você pensa nos outros, você pensa no seu próximo. Você pensa em fazer o bem, mesmo você não conhecendo aquela pessoa. Esse é o verdadeiro amor que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos apegar. Fazer o bem sem esperar algo em troca. Fazer o bem sem esperar algo em troca. E isso é referente a tudo na vida. É referente a tudo na vida. Sabe? Pode ser na vida de casamento, pode ser na sua vida profissional, pode ser, e principalmente, né, a vida espiritual. Aplica-se mais esse princípio em todos os campos da vida. Tá? E ainda diz: caminhe sempre em frente, não se desviem. Isso envolve escolha. Caminhar sempre em frente envolve um ato de uma decisão a qual você tomou e você está determinado a seguir esse caminho, daquilo que você decidiu, daquilo que você planejou, daquilo que você deseja fazer, realizar, o que você projetou. Uma vez que você planejou, você projetou isso, então segue o seu caminho, não se desvie. Não permita que nada e ninguém impeça você de concretizar os seus objetivos, os seus propósitos. É basicamente isso que o livro de Provérbios está nos mostrando aqui, certo? E a lei do retorno, nesse caso, é bênçãos do Criador Altíssimo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. É bênção incomparável. E não exatamente essa bênção aí, ou recompensas que o mundo dá, certo? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas visam muita recompensa do mundo, mas não para refletir, ou não para pensar. É na recompensa espiritual. A bênção espiritual, que ela é superior a tudo na vida. Infelizmente, as pessoas hoje, elas não estão dando valor a essas coisas. Não está dando valor. Como consequência, né? É isso aí que acontece. Inveja, ciúme, rixa, violência, morte, doença. É tudo de ruim. É tudo de ruim. Quando nós começamos a perceber que a nossa vida, ela não gira em coisas materiais, e sim espirituais, é outro sentido. A vida tem outro propósito, tem outro sentido. Sabe? A pessoa que é temente a Deus, que teme o Criador, o seu propósito não está relacionado às coisas materiais, mas sim às coisas espirituais. Por isso que Yahushua ele falou quando foi tentado pelo diabo.
A vida do homem não vem das coisas que ele possui, mas de cada pronunciação, de cada palavra que sai da boca de Yahuwah. Cada palavra que sai da boca do Criador. É daí que vem a nossa vida. É daí que vem o sentido da vida, o propósito da vida. Quando nós nos apercebemos disso, quando nós entregamos a nossa vida ao Criador, Ele cuida de nós. Ele nos abençoa e nos protege. Então, a lei do retorno não é algo como um talismã, né? Não é algo como que você se entregar aos prazeres da vida e fazer o que quer e bem entende. Isso é um erro. Em um outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa questão. Mas, por hora, a lei do retorno, ela envolve tudo aquilo que você faz, quer de bom, quer de ruim na vida. E isso vai refletir lá no futuro. Quer seja no futuro aqui, quer seja no futuro no dia do julgamento. Tá? Então, tem em mente que a lei do retorno, ela é direcionada principalmente nesse aspecto, no dia do julgamento. Aí aquilo que a Bíblia fala, o que você planta, amanhã você vai colher. Por isso que isso também eu enfatizo muito. Escolha tem consequência. Isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Escolha tem consequência. Se você escolhe o bem, a consequência vai ser bênção, vai ser coisas boas. Se você escolhe fazer o mal, a consequência vai ser ruim, vai ser coisas desastrosas. Certo? Então, às vezes, as pessoas amaldiçoam a sua própria vida sem saber. Sem saber. E não param para pensar nas consequências que as suas ações vai ter amanhã. Então, fica aqui a mensagem para o dia de hoje, para que vocês possam refletir naquilo que é certo, no que é errado, no que é agradável, que é bom, que é louvável, que é benigno, que só traga bênçãos para a vida de vocês. Tá certo? Então, fiquem na paz do Altíssimo, Yahuwah Tzebaot, e em nome do nosso amado irmão, nosso Rei, Salvador, Yahushua. Até a próxima.